Começando mais um Tabela Carioca, aqui na Rádio Ativo. Programa 4 no ar, para falar muito do clássico carioca. Botafogo e Flamengo se enfrentaram pela primeira vez no ano. Mais um 2x2, o nono em 10 anos. É ou não é, Anderson? É, mais um Tabela Carioca aqui. Um 2x2 que não aconteceu há algum tempo, né, William? Mas voltou a acontecer. Botafogo duas vezes na frente no placar, mas não conseguiu manter o resultado. Resultado bom para a equipe do Botafogo, fica perto da classificação. Para o Flamengo, nem tanto. E aí, Felipe, como foram os jogos de fim de semana? Boa noite, William. Sábado a gente teve dois clássicos no mesmo horário, mas nem se compara a qualidade técnica de um com o outro, Botafogo e Flamengo muito superior ao outro. Exatamente. Hoje tem convidado, hein? Toda semana um convidado especial, menos nessa semana. Fala aí, Kaique, tudo bem? Boa noite, pessoal da mesa, boa noite aos ouvintes. E vamos conversar sobre esse final de semana de futebol internacional também, que foi muito bom, muito movimentado. Por fim, e o menos importante, Valdeir Militão. Fala aí, Militão. Boa noite, William, amigos de mesa e convidado, Kaique, um amigo meu em particular. Fechamento? Fechamento, né? E grande escritor do HTE, dá moral pra gente hoje. Verdade. Isso aí, começando mais um Tabela Carioca. Não vamos perder muito tempo não, vamos começar logo falando do clássico no Rio de Janeiro. Botafogo e Flamengo se enfrentaram pela primeira vez no ano, jogo em Juiz de Fora, com um público razoável. 16 mil pessoas compareceram ao estádio que o Tupi joga, o Tupi que vai jogar a segunda divisão, vai enfrentar o Vasco. Anderson, como foi o jogo? Eu esperava, sobre o público, William, eu esperava mais que 16 mil pagantes, é uma cidade... O estava um pouco caro, não? É, isso conta, né? Porque é uma cidade que talvez seja a cidade que tenha mais botafoguenses no Brasil e uma cidade que tinha muito flamenguista, mas foi um jogo bacana, né? O Muricy colocou o Alan Patrick, um pedido da torcida, que fez um golaço, e aquilo que eu venho falando, aquele esquema com 3 atacantes não vem dando certo, e talvez seja o Marcelo Cirino de atacante ao lado do Guerreiro. Não vem dando certo e ele mudou, né? E o Alan Patrick ali no meio que faça o Flamengo jogar, tem a volta do argentino também, e pode dar certo esse time do Flamengo. Agora é dar prosseguimento. Eu estava acompanhando relatos de torcedores do Flamengo que foram ao jogo e que diziam que é um bom estádio para se assistir um jogo. Só tiveram algumas complicações para entrar no estádio, muita gente já entrou depois que a bola estava rolando. Mas foi um bom jogo até, me surpreendeu porque pela primeira vez o Botafogo não dominou a partida como fez, por exemplo, no clássico contra o Vasco, mesmo perdendo, ele dominou o jogo. E nesse jogo não, o Flamengo em certa parte foi até melhor. E o Muricy ele tinha 3 problemas, um na defesa, que ele ainda não corrigiu, e é muito por causa de falha individual, principalmente do Wallace. Problema crônico que o Flamengo tinha era tomar muitos gols por cima. Exatamente. E no segundo jogo seguido o Flamengo perdeu a partida por tomar gols por cima. Exatamente. Não, e no lance do pênalti, o Wallace parecia um recém-promovido da base e o Ribamar parecia que era um jogador experiente, capitão do Botafogo. Só esperou o toque para cair. Exato. E o outro problema era o meio-campo, porque depois da saída do Mancoejo ele não conseguiu encontrar o mesmo jogador com as mesmas características, e aí ele forçou o Ederson, que tem características diferentes, e esse jogador é o Alan Patrick. O Alan Patrick entrou no time e deu o resultado. E o Ederson não tem a característica de vir até a zaga para pegar a bola e conduzir até o ataque. O Alan Patrick faz isso, né? Ele encosta mais no Guerreiro como segundo atacante. Eu diria até que hoje o Ederson disputa uma posição de ataque com o Marcelo Cirino. Sim. Entendeu? Fala aí, Kaique, o que tu achou do jogo? Foi um bom jogo, seguindo o padrão dos clássicos cariocas, né? E até agora foram ruins de qualidade técnica e na emoção até que tá correspondendo. E também falar também sobre o problema, né, de jogos fora do Rio de Janeiro, que como é uma novidade para essas cidades, acaba sendo que eles não estão preparados ainda para receber jogos clássicos de grande porte. O Botafogo sinalizou com o Juiz de Fora para utilizar como casa, já que o Caio Martins, ao que parece, não vai ser usado. O Botafogo não tem dinheiro para reformar e parece que o Botafogo vai jogar em Juiz de Fora algumas partidas. Eu não concordo muito com isso, não. Se o Botafogo tem uma amizade boa com o Vasco, o Botafogo poderia jogar em São Januário, fazer um campo onde fizesse o dever de casa, assim como o Fluminense. Mas eu não sei se a amizade entra nessa conversa, né? E tem a despesa, o Botafogo paga pra jogar em São Januário. Tudo bem, mas futebol não é só ver despesa, não. É o aspecto técnico. Talvez o Botafogo leve 10 mil lá e leve 2 em São Januário, já que o Botafogo não consegue mas viajar toda hora pra Juiz de Fora. Anderson, é Juiz de Fora, não é Recife. Juiz de Fora é 1 hora e meia daqui. E mais que viajar é questão financeira. A gente não pode ir
Ignorar, não tem como ignorar. Se eu fosse Botafogo, eu jogaria em São Januário. No Acredito. caso do Botafogo, o Botafogo fez a mesma partida que vem fazendo, né? Jogou no erro do Flamengo, parecia que ia ganhar o jogo, mas no final não conseguiu segurar o resultado. A equipe do Flamengo foi pra cima no abafa, o time mais organizado do Botafogo, como a gente já vem Não, eu elogiando. não acho o Flamengo mais organizado que o Botafogo. Eu acabei de falar que o Botafogo tá. é organizado e o Flamengo foi no abafa. No caso, o Botafogo é um time organizado, como a gente vem elogiando desde o início. E o jogo de domingo não foi assim. O Mas Flamengo falta- foi um time organizado. Mas falta um pouquinho mais de técnica ao Botafogo, aquilo que a gente também vem batendo na tecla, né, William? Eu não sei se a contusão do Ayrton aos 4 minutos prejudicou demais o time do Botafogo. Eu acho que o grande problema é a armação do Botafogo. O Salgueiro e o GG também, assim como se eles não atuarem bem, a bola não vai chegar no Ribamar. Só vai chegar no Ribamar com ligação direta. E você não tem hoje no banco, você tem o Gervásio Nunes e o O Lísio? Lísio, Darmian Lísio. E os dois também ainda não mostraram para que veio. Então, não adianta você colocar o Ribamar, o Luiz Henrique lá na frente, se você não trabalhar a jogada para esses dois caras. Então, eu acho que o Botafogo está tendo um grande problema. Ele precisa de um reforço pontual para o meio-campo, porque de volantes ele até está bem arrumado. Ele tem o Bruno Silva, ele tem o Rodrigo Lindoso saindo bem para o jogo. O Ayrton não jogou o Fernandes, porque o Ayrton se machucou logo no início do jogo. E o Fernandes teve uma trabalheira com o Sheik no segundo tempo, cara. Deu muito trabalho. Deu muito trabalho o Sheik pra Assim, ele. você comentou que o Botafogo precisa de uma contratação pontual no meio-campo, mas eu acho que mais grave é o ataque. Segundo jogo seguido que os gols foram marcados por jogadores do meio-campo para trás. O Botafogo não consegue fazer gol com seus atacantes, é incrível. Não sei se é porque o Ribamar joga longe demais da área, porque a bola não chega lá dentro. Ele precisa sair demais. Eu vejo o Ribamar mais como segundo atacante. Eu não Ele vejo não é um como jogador de área, centroavante, né? não é um jogador de área, não. Mas isso não pode ser uma virtude também? Vários jogadores, Mas tem várias sido posições fazendo gols. deficiente. Precisa de alguém para botar a bola para dentro. Isso, porque o Botafogo tá perdendo muitos jogos porque eu não tenho um atacante que saiba fazer gol. Mas que sabe fazer gol. O resultado, assim, eu entendo o que você quer dizer. Muitos jogadores participando do ataque é bom. Sim. Mas o atacante precisa participar também. O Botafogo não consegue incluir o atacante na participação. Ao contrário do Botafogo, que a gente já veio elogiando o esquema e falando que falta técnica, o Flamengo eu vejo um pouco como o contrário. Pareceu que foi meio que um bando pra frente e conseguiu empatar o jogo. Algumas coisas que a gente já vem levantando aqui desde o início do campeonato vem se confirmando. Uma é que o Paulo Vitor talvez tenha que ir pro banco e colocar o Muralha, testar o Muralha. Concordo. Outra coisa é que... Eu não concordo, não. Eu Outra também não. coisa é que a entrada do jogo do meio campo, no caso que fez o gol, Alan Patrick, também é uma boa entrada, e o Ederson talvez tenha que ser segundo atacante. Na minha preferência seria o Marcelo Cirino, que conseguiu deslanchar. Talvez ele jogar com o Discordo. Guerreiro. Pra falar Eu prefiro. Discordo. Eu prefiro que ele jogue com Não, o você pode Guerreiro. preferir qualquer coisa, mas sim, com o certeza. fato é que ele não deslanchou. Ele fez 2 gols nos últimos 2 jogos. Entrando Mas ele não deslanchou. Aqui na pauta nós estamos falando sobre se o Guerreiro foi superestimado pela mídia e pela torcida. Eu acho que sim. Foi uma contratação superestimada, sim. Sobre o Paulo Vitor, eu não concordo. Ele falhou no gol, mas ele vinha fazendo boas partidas. Contra o Vasco fez várias boas defesas também. E jogo pela Copa do Brasil também fez boas defesas. Ele não vejo ele assim quando... Eu achei o Paulo Vitor muito inseguro a partida inteira. Ele não falhou só no lance do gol. Ele Sim, soltou mas, bolas ainda pegou o fáceis. pênalti, ainda teve o pênalti. Sim, ele pegou, mas eu acho que o Rodrigo Lindoso bateu muito mal o pênalti. E engraçado é que um dos comentaristas dessa mesa critica um goleiro de outro time porque ele pega muitas bolas e falha em uma. Agora com o Paulo Vitor ele vem falar que... Mas a comparação é Paulo Vitor Muralha. Eu Eu acho também que não aí entendi. o Paulo Vitor... Mas William, o Muralha foi contratado por 4 milhões. Esse goleiro merece ser testado. Eu também 4 entendi. milhões. Mas Deixar assim, um goleiro a de gente 4 não milhões no bota pra banco jogar por questões financeiras. Exatamente. merece pelo O menos Pato foi testado. contratado por 15 milhões de euros e o Corinthians não aproveitou. Eu acho que mais do que no gol é a defesa. O Wallace Exatamente. tem que sair do time, porque o Juan, que chegou como uma contratação contestável, hoje ele é titular incontestável. Ele é o dono da defesa do E Flamengo. isso é grave, né? Porque é um Exatamente. jogador lento demais. Mas Exatamente. o Juan também E- falhou no gol, no primeiro gol, Concordo. né? E o Léo Duarte poderia ser testado. O garoto que foi campeão da Copinha, era capitão do time na Copa São Paulo. Por que ele não foi testado ainda no Carioca, se é o momento para ele ser testado? Eu vejo um pouco mais além sobre isso, porque eu acho que o Flamengo perdeu uma grande chance de contratar um bom zagueiro, assim como
se botar o garoto, talvez o garoto possa até ir bem, mas eu acho muita pressão no garoto, no caso. É a mesma coisa eu vejo no centroavante do Flamengo, que foi promovido, deixou o Kaique sair, e se o Guerreiro não faz gol, estiver fora, vai complicar para o Flamengo. Acho que um grande erro de planejamento nessa equipe do Flamengo. Bom, vou só confirmar aqui 2 informações. O Botafogo vai poupar parte do elenco para a partida da Copa do Brasil. Jefferson, Salgueiro, Carly e Diogo Barbosa não jogam. Lindoso também não. Os 4 primeiros não vão jogar por opção do treinador, do Ricardo Gomes. E o Lindoso não joga porque foi expulso pelo Madureira na edição anterior. Vai cumprir a primeira suspensão pelo Botafogo. Botafogo que joga terça-feira, 9h30, nas Alagoas. E o Flamengo acertou o seu contrato de televisão com a Rede Globo. E uma das cláusulas garante ao Flamengo que ele sempre vai ganhar mais do que os seus concorrentes. O único time que pode igualar é o Corinthians. As cifras são bem altas. O contrato vai ser válido de 2019 a 2024. Lembrando que o contrato ainda vai passar pela votação no Conselho Deliberativo. Deliberativo. Só para confirmar aqui, as informações mais detalhadas estão no blog do Rodrigo Matos no UOL, da Gabriela Moreira no site da ESPN. Para quem quiser dar uma lida, tá bem detalhado lá, com muitas informações e com todos os valores. Alguém quer falar alguma coisa? Sobre o Flamengo, parece que o Fernandinho, jogador do Grêmio, está chegando e pode ser que seja uma troca entre o Fernandinho e o Everton, meio campo do Flamengo. O grande problema nessa troca é que o Fernandinho vem com valor alto de salário, cerca de 400 mil reais. Mas eu soube que vai ser dividido aí. Vai ser dividido? Eu acredito que vai ser dividido esse salário entre Grêmio e Flamengo. Mais um velocista no time do Flamengo, né? Mais um velocista no time do Flamengo. Mas vamos falar um pouquinho do novo líder do Campeonato Estadual, da Taça Guanabara, que é o Fluminense. O Fluminense que parece ter embalado dos últimos 8 jogos, não perdeu nenhum. O Levir acertou o time? Ele ainda vai encontrar a equipe ideal, mas ele está acertando. Eu achei que ele fez uma leitura de jogo muito rápida do time do Fluminense, trazendo o Gerson para jogar como armador, dando oportunidade para o Osvaldo, colocando o Gustavo Scarpa para entrar dentro da área. E hoje o Gustavo Scarpa é um dos principais cobradores de falta do futebol brasileiro. É impressionante como bate bem na bola o Gustavo Scarpa, cara. O Leverkusen acertou o time, né? Deixou bem claro que ele é bem melhor, mais preparado do que o Ederson Moreira, que não fez um bom trabalho no Fluminense. Parece que... Eduardo Batista, perdão. Não fez um bom trabalho no Fluminense e já estava na hora de sair, né? Tá desempregado, né? Tá desempregado o treinador Eduardo Batista, o Levir entrou. Parece ter melhorado o time. William, não é um pouco estranho o time começar a vencer depois da saída do Diego Souza, parar um pouquinho as conversas extra-campos? Ontem eu estive no programa Enquanto a Bola Não Rola na Rádio Globo, e um dos assuntos levantados foi que o Fred deu uma entrevista para o repórter da Rádio Globo falando que agora o Fluminense tem comando. Isso foi a principal mudança, que o Levi dá tranquilidade para os jogadores jogarem e que, faz o que eu falo. Se não der certo, a culpa vai ser minha. Parece que foi isso que também... Tanto quanto infantil essa declaração do Fred, né? Mas todo mundo sabe que o Fred é, entre aspas, o dono do time. Mas com o Levi a coisa é diferente. Como você botou na pauta, se o Levi consegue comandar o elenco do Fluminense. É totalmente diferente do Eduardo Batista. É um treinador mais experiente, mais vitorioso, com um currículo muito maior. E os jogadores, quem vê, tem que respeitar ele. Como teve a saída do Diego Souza, ele declarou que agora tá quem quer ficar. Mas assim, levando para uma discussão um pouquinho maior, se os jogadores não respeitam o Eduardo Batista e respeitam o Levi, o problema são dos jogadores, né? Porque é de uma falta de educação total. Você vai respeitar por currículo, não pela pessoa. É problema de ser humano. É problema de ser humano. Mas isso é típico do futebol brasileiro. Não é novidade nenhuma. Não, mas o que eu acho curioso é que quando esses jogadores saem para jogar, eles entram no trilho. Mas é isso, William, que nós já conversamos aqui. É algo cultural. Nós já conversamos aqui algumas vezes que o treinador brasileiro tem um sistema muito mais paternalista. É visto muito mais como paizão. E o treinador não tem que ser paizão. Ele tem que ser técnico. Mas eu não vejo o Levi com essa postura e eu não vejo o Eduardo Batista com essa postura. Mas a maioria é. A maioria é e os jogadores estão acomodados com isso. E assim, eu vejo... Também não é uma exclusividade do futebol brasileiro, né? Temos o exemplo do Chelsea, com o Mourinho, que ficou parecendo claro o boicote que fizeram ele no Chelsea. Também teve esse caso. No Chelsea tem esse histórico, né? Teve o Filipão também com essa mesma problema. Mas o que me incomoda é isso, o jogador não respeitar a pessoa
pela pessoa, respeitar pelo currículo. Eu acho isso muito estranho. Mas o maior exemplo que a gente tem é o Neymar, que no Barcelona ele obedece todas as ordens do Luiz Henrique, e na seleção brasileira ele quer mandar no time, quer fazer e desfazer. Sobre a seleção, a gente pode falar um pouco depois, mas eu vejo um pouco diferente sobre o Neymar. Mas sobre o Fluminense, a principal mudança que eu vi que o Levi botou alguns jogadores. Por exemplo, o Jonathan na lateral direita deu uma certa segurança. Ele firmou os Gum agora com o Henrique, que deu mais segurança. E temos que falar do Cícero, né? Além do Cícero, eu vejo o Scarpa. O Scarpa jogando no meio campo. O Scarpa é um jogador diferente. No futebol brasileiro, ajudando com a esquerda. A Roma contratou a pessoa errada? Isso que eu falei ontem na Rádio Globo. Mas... A Roma contratou a pessoa errada, hein? O que parece, né? O Gustavo Scarpa é diferente. É diferente. E assim, quando ele jogou na lateral, ele não rendeu. Mas ele não rendeu por uma questão de proteção. Claro. Jogaram ele na lateral e deixaram. Joga ele na lateral, não teve proteção. Ele não é lateral. Não, mas ele assim, mostra um pouco de versatilidade. Mas o William... Mas aí é uma opção. E assim, é um jogador que... A gente falou que do Fred ter contestado... Jogador indireto para o Eduardo Batista... Ele não, o Scarpa você coloca e ele joga lá. O grande problema é você ter um talento bruto e subutilizá-lo. Mesmo que ele renda bem na lateral esquerda, ele é um jogadoraço no meio campo, uma revelação que vai dar muito dinheiro ao Fluminense se for bem utilizada. Mas aí eu vejo como problema do treinador, porque se ele colocou o Scarpa para jogar na lateral esquerda, ele tem que montar um esquema onde ele possa cobrir essa saída do Scarpa, já que ele é um lateral até mais ofensivo jogando por ali. Ele não tem a obrigação de marcar, ele não foi moldado nessas características. Então, eu acho que o Scarpa está jogando na posição correta, não só ele, o Cícero também. O Cícero recuperou muito futebol com a chegada do Levi por causa disso, porque ele está saindo mais para o jogo, assim como o Ilharão faz no Flamengo. Ele se infiltra muito bem, sabe se posicionar, é bom cabeceador, faz bastante gol de cabeça. Uma coisa que nós estivemos comentando é sobre futebol moderno, né? Quais jogadores jogam futebol moderno? E o Cícero, como o William já falou uma vez, é aquele tipo de jogador que joga em todas no meio campo. É aquele tipo de jogador que finaliza, que chega na entrada da área, que marca. Ele é meio campista, né? Ele não é volante ou armador, ele é meio campista, ele jogou em todas. Ele já jogou até de atacante já na Libertadores, por exemplo, naquela vez do Fluminense, jogou no Santos. Ele é um belo jogador, o Cícero. Cícero é um grande jogador, ele é bastante versátil, foi o que você falou, o futebol moderno pede isso hoje, né? Você não pode ser só mais um volante ou só mais um meio atacante, tem que jogar em todas as funções. Além de ser um ótimo cabeceador, né? Sabe fazer gols de cabeça como poucos. E olha, com o vacilo do Vasco ontem, se o Fluminense encaixar o Fred, eu acabo vendo o Fluminense, se conseguir a vantagem dos 2 empates, pode levar uma vantagem muito boa para conquistar esse título estadual, hein? Atualmente o Fluminense é o favorito para levar esse estadual, porque no momento é o que joga melhor entre os 4 grandes. E além de estar jogando melhor, o melhor, né? O melhor elenco é o que se esperava no começo do campeonato, que era o Fluminense. Junto com o Flamengo, né? Junto com a gente tá vendo um campeonato de muitos altos e baixos, né? Sim, os clubes alternando. Estão alternando muito. A gente já viu o Fluminense numa crise danada e agora o Fluminense se recuperou. O Flamengo entrou numa crise bem pouca também, mas agora está conseguindo se recuperar, porque o Muricy encontrou as peças corretas para colocar no time. E o Vasco, que estava jogando um futebol muito bom, nos últimos 3 jogos apresentou uma baixíssima qualidade. Vamos mudar logo de assunto e falar do Vasco, que não sei se pode preocupar a torcida do Vasco, mas são 3 jogos de futebol bem baixo, né? Preocupa. O Vasco vem jogando muito mal. Muito por cansaço também, né? Começando a idade do elenco pesa? A idade do elenco também pesa, porque o Andrezinho já está na casa dos 30, Nenê na casa dos 30, Rodrigo, Martin Silva. E começa a pesar ele falta de elenco também, né? São os 11 titulares, mais 2, 3 que podem botar e resolver ali a partida. Realmente é verdade. Ontem não jogou o Júlio dos Santos e entrou o Galo. Rapidamente o Jorginho tirou o Galo, né, que ele não estava conseguindo fazer a mesma função. E depois ele botou o Pikachu, que no ataque conseguiu um bom lance, inclusive o primeiro passe para o Madison. Mas não dá o mesmo toque de bola, a saída de jogo que dá o Júlio dos Santos, que é muito criticado. Ele quebra um pouco o padrão do Vasco, né? Sim. E é também a diferença com o Caio que vinha jogando bem, mas ontem não conseguiu desempenhar o mesmo dos outros jogos. Sentiu também a pressão da estreia dentro de São Januário, né? Garoto novo, primeira partida como titular. Também é até meio estranho, mas parece que fez falta o Jorge Henrique também, né? Eu achei que... Bastante estranho.
Jogadores que são criticados pela torcida, mas têm um grande papel técnico e tático ali no time. Exatamente. Ontem, William, se confirmou, então, o que o Jorginho vinha falando. A torcida vinha pedindo pro Júlio dos Santos e pro Jorge Henrique saírem, mas ele sempre alegava que esses jogadores cumpriam grande papel técnico para jogadores como Andrezinho e Nenê fazendo a diferença. Ontem o Vasco jogou com o Thales e o garoto Caio, e faltou experiência, faltou definir o jogo. O Vasco teve a chance com o Nenê, que perdeu um pênalti, algo que ele não perdia desde o tempo de PSG, que poderia ter matado a partida e ter amenizado. Mas eu acho bacana aparecer esses defeitos agora para serem corrigidos. O grande problema é que não vai poder ser corrigido agora, que precisa de contratação. Porque o Vasco tem um time do 11 favorável, mas do resto é só garoto. Então, para o resto do ano, precisa contratar umas 3 ou 4 peças para o banco de reservas ou até mesmo para o time titular. E ontem o Jorginho fez uma leitura correta no primeiro tempo, tirando o Bruno Galo, porque ele sacrificou o Andrezinho. O Andrezinho teve que jogar do lado direito, substituindo ali o Júlio dos Santos, porque o Bruno Galo é canhoto. E o Andrezinho ele não consegue render o que ele rende jogando pela meia esquerda. E aí ele teve que colocar o Iago Pikachu para fazer o lado direito ali e até tabelar junto com o Madison, como foi no lance do gol do Nenê, no final do primeiro tempo. E o Andrezinho passou a jogar na função de origem dele, onde ele rende mais e ele ajuda bastante o time do Vasco. Ele poderia ter voltado com o Matheus Vital, né? O Matheus Pet, mas parece que agora ele está sendo renegado, né? Depois dos 2 primeiros jogos, ele entrou acho que na 3ª partida, né? E depois disso não foi mais visto em campo. William, com o resultado de ontem, o Fluminense assumiu a liderança com o mesmo número de pontos do Vasco, mas com 2 gols de saldo a mais. E a última partida vai ser Vasco e Fluminense lá em Manaus, né, no Amazonas. E pode ser um jogo decisivo, não só pela conquista da Taça Guanabara, mas como vai levar a vantagem do empate para as finais. Então, ganhar a Taça Guanabara pode ser muito importante na sequência para ganhar o título do Carioca. Porque é um empate em jogo único, né? Na final e semifinal. Vai fazer muito. A final é jogo único? Não, são 2 jogos, mas mesmo assim... A semifinal é jogo único e a final são 2 jogos. Beleza, então. Mais alguma coisa? Mais alguma não? Vamos ficar falando assim... Não, só queria levantar uma enquete. Vocês acham que o Flamengo fica fora da próxima fase? Eu não acho. E depende muito do jogo Volta Redonda e Fluminense. Pra mim não depende de nada. Pra mim o Flamengo vai se classificar O tranquilamente. Fluminense já perdeu pro Volta Redonda, mas eu acho que agora o time tá encaixado. Eu acho que o Fluminense ganha. Porque o Fluminense vai querer ficar com a liderança, né? Na última rodada... Porque... Não. Essa história de querer prejudicar não existe mais no futebol de hoje em dia. Não, mas não existe. Se ele for prejudicar o Flamengo, ele vai se prejudicar. Exatamente. Eu acho que o Flamengo ganha Boa Vista. Então fica muito perto de classificar. Não, acredito que o Flamengo ganha os 2 próximos jogos. Só que aquele negócio, o Flamengo se classificando em quarto... Vai ter que ganhar tanto a semi quanto a final. Não tem empate, não serve mais para mas o Botafogo ano passado também tinha vantagem contra o Vasco, não adiantou de nada. Em especial do Flamengo, o Flamengo empatou os 3 clássicos dessa fase. Então, se fizer isso na semifinal, tá eliminado. Mas o Flamengo, se vale algum lado positivo, é que o segundo clássico seguido, o time foi melhor. O empate não foi justo contra o Botafogo e nem contra o Vasco. É aquele negócio, não vinha mostrando nenhum futebol, com o assim. esquema errado. Agora o esquema ficou melhor, vão entrar mais jogadores e é natural que o time melhore. Beleza, então. O Flamengo, então, segundo a opinião de todos, não fica fora. Vamos fazer uma parada aqui no programa rapidinho, na volta a gente fala de futebol internacional, que é o que interessa. Vamos lá. Fique por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou Radioativo e twitter.com/Eu Sou Radioativo. Você é muito mais perto. Voltando aqui com a Radioativo. Radioativo não. Tabela Carioca na Radioativo. Pra falar de futebol internacional, finalmente. O primeiro bloco é sempre um saco, né? Falar de futebol carioca ninguém merece. Campeonato chato do caramba. Mas vamos lá, vamos começar falando de quê? Quer começar falando de quê, Militão? Você que escolhe hoje. Aniversariante do dia, né?
Não? Não. Falando de aniversariante, então vou aproveitar e vou mandar um beijo pra minha... moleque, dá deixa, né? Vou mandar um Dá beijo deixa. pra... Dá licença, obrigado. Vou mandar um beijo pra minha mãe que fez aniversário ontem. Qual o nome dela? Já que é assim, eu vou mandar um beijo também pra minha prima que fez sexta-feira, Alejandra. Parabéns pra ela. Gente, vamos respeitar a ordem, né, por favor. O ave na vamos frente. Lá, vamos lá, um beijo lá pra Denise, minha mãe. E aproveitar, vamos mandar os abraços agora então, né? Vai lá. Agora é o momento Cantinho do Amor. Do amor não, do coração. Eu quero mandar um abraço primeiramente para o Vitor Couto, que faz as nossas artes super legais aí do Tabela Carioca. Depois eu quero mandar para os ouvintes e para os apreciadores da nossa página, Gustavo Macedo, Fábio Rodrigues, Tamires, Luísa e Pedro Ícaro Costa, além do Rodrigo Felizardo, que a gente tem verificado que tem interagindo bastante com a nossa página do Facebook. Mais alguém aí quer mandar abraço? Não, né? Vou mandar um abraço, né? Mandar um abraço pra galera lá de São Jorge, no Campo Grande. Que fica sempre nos ouvindo lá. Galera é super gente boa, o pessoal joga bola. O Jordan, que joga bola no Sub-20 do Botafogo, é de lá. Manda um abraço pro Fábio também, né? Que publicou nossa entrevista. Exato, ficou bacana, lá no Manifesto. Bem bacana a Um abraço entrevista. ao Fábio. Só pra finalizar aqui o momento do abraço, eu queria agradecer o pessoal da Rádio Globo, foi bem legal a minha participação lá. O Heraldo Leite tratou com muito carinho, deixou a gente falar um pouquinho do programa. Eu queria agradecer. Eu ouvi, foi certamente estão nos ouvindo, Vamos lá, vamos falar de... Fala aí, Militão, você que manda. Vamos começar pelo Super Clássico, né? Vamos começar então falando de Champions League. Champions League tem jogo terça e quarta. Barcelona e Atlético de Madrid. Tô brincando, gente. Vamos começar falando de Super Clássico mesmo, porque não adianta falar começando de Barcelona para depois falar do Barcelona de novo. Super Clássico que deu Real Madrid. Surpresa, né? Surpresa, será? Certamente, o time do Barcelona não perdia 39 jogos. Perde em cada pro Real Madrid, é surpresa. Um time com Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, vencer é surpresa? Não, é surpresa, a derrota do Barcelona pro Real Madrid foi surpresa, gente. Mas em clássico nunca tem esse negócio de surpresa, claro. Alguém aqui esperava que o Real Madrid vencesse? Não. Eu E essa não história aí de que clássico não tem favorito é balela, né, balela, William? também acho. Muito tempo que é balela. Mas pela circunstância do jogo, quem viu o jogo viu que o Real Madrid teria chance de ganhar sim o jogo no contra-ataque. E ganhou. Ganhou no contra-ataque. Barcelona Quase não deixaram o Real Madrid ganhar, né? Porque teve o gol anulado e com uma a menos depois e logo depois o Cristiano Ronaldo E conseguiu nesse fazer quase a vitória. não deixar, tem que entrar a atuação do Casemiro, né? Que coisa de louco. O cara Sensacional. jogou demais no meio campo do Real Madrid. Cara, eu vou te falar, eu gostei mais do Marcelo. Eu também, mas... jogador, mas jogador, né? Olha, Jogador. olha que curioso, Militão. Nenhum dos dois foi convocado. Inclusive, Olha que safra horrorosa que o Brasil tem. né? Safra horrorosa. Pode se dar o luxo de deixar Casemiro e Marcelo de fora. Pra empatar com o Paraguai e o Uruguai, né? O fato engraçado é que o Dunga brigou falando que teria o WhatsApp com o treinador, com o preparador físico do Real Madrid, falando que o Marcelo estaria machucado. Se ele tá machucado, imagine ele saudável, né? Agora, William, você sabe por que o Zidane tá no Real Madrid e o Eduardo Batista tá desempregado? É porque o Eduardo Batista colocava o Gustavo Scarpa para jogar na esquerda e não botava ninguém na cobertura. O Zidane coloca o Marcelo lá e deixou o Casemiro ontem... A disciplina tática do Casemiro ontem foi sensacional, Não, e cara. do Real Madrid, né? Do Real Sempre como um fechado todo. ali, o Barcelona não conseguia jogar, não conseguia penetrar nas linhas. Exato. E o desenvolvimento do Casemiro é algo impressionante. Aqui no Brasil, no São Paulo, viam ele com talento, mas um jogador displicente, um jogador que parecia que estava jogando a carreira fora no lixo. E foi pro Real Madrid, os brasileiros que estavam tratando como piada, né, a contratação dele pelo Real Madrid, foi emprestado pelo Porto, para o Jogou Porto, bem, jogou muita bola, voltou pro Real Madrid, mesmo assim caçoaram do Casemiro, e ontem ele mostrou uma partida como ele já vem jogando há algum tempo. O né? Casemiro- E nem a contusão quebrou essa boa fase dele, que ele vinha jogando muito, virou titular, aí se machucou, ficou fora um tempo e tá voltando e jogando bola. O Casemiro estava naquela mesma seleção do sul-americano, junto com o Lucas, junto com o Neymar, junto com o Ganso. E muita gente esquece que ele é dessa safra, cara. O Dunga esquece. Ou finge que não vê. O Dunga não esquece, não. Ele não contrata porque... Ele adora o não Luiz sei, Gustavo, Fernandinho ali na Alzheimer, frente algo da do zaga. tipo. Verdade. Bom, fala mais aí do Clássico. Teve coisa pra caramba pra comentar.
teve uma arbitragem fraca, né? Que a gente reclama muito aqui no Brasil, Parava mas... o clássico por tudo, né? Mas a expulsão do Exatamente. Sérgio Ramos foi correta, né? Foi correto, mas ele deveria ter expulsado o Soares, né? Sim. Também. Vou propor uma segunda enquete, então. O Zidane deve ser mantido no cargo para a próxima temporada? Bom, como eu te falei no outro programa, se for contratar um técnico melhor, que no mercado, por hora, eu não vejo ninguém disponível, vale a pena, mas para contratar Benítez, como ele contratou na última temporada, para essa temporada, né, que já foi demitido, vale a pena. Eu acho sempre que o treinador tem que ter pelo menos uma temporada inteira para ser avaliado o trabalho. Então, ele já estava bem atrás quando assumiu o Real Madrid, estava bem atrás do Barcelona, e ele merece uma chance. Além disso, o Real Madrid está vivo na Champions League. Depois desse resultado, pode não levar nada para o Campeonato Espanhol, mas dá aquela moral para a Champions League, né, William? O Real Madrid também fez partidas ruins com o Zidane no comando, principalmente fora de casa. Sim. Não dá pra esquecer que é o primeiro clássico que o Real Madrid ganha. É o primeiro. Perdeu pro Atlético de Madrid, tomou uma sova do Barcelona E em o Real casa. continua em terceiro na tabela. da Espanha. Assim, esportivamente o clássico não valeu nada, né? A Mas diferença serve é de lá- alento para uma possível arrancada nessa reta final de Champions League. E tem um adversário bem tranquilo, né? Bem tranquilo, bem tranquilo. E o Wolfsburg tomou uma sacolada do Bayer Leverkusen esse Verdade. final de semana. Tomou 3-0 fora de casa e o Real vai embalado. Vai vir pra atropelar. Com essa vitória no clássico, vem com moral pra cima do Wolfsburg e vai passar com facilidade na Champions. E o Barcelona? Acende um sinalzinho vermelho, botar o pé no chão um pouquinho? Eu acho que não, Ira. Você colocou aqui na pauta se o trio BBC funciona, não, porque tem uma partida que ele vai jogar mal, entendeu? Não acho que... Muitas pessoas falam que talvez seja o melhor trio da história, coisa que eu não concordo. É um dos melhores trios do futebol, mas não o melhor. Eu não vejo nenhum sinal de preocupação, não. Sem contar que não pode se preocupar depois de ficar sem perder 39 partidas, né? Verdade. Um tempo muito longo de vencibilidade. O Barcelona que tem o Atlético de Madrid pela frente na Champions League. Atlético que meteu 5-1, né? No final de 5-1. semana. Isso que quando saiu o sorteio eu falei que seria bem equilibrado, não pela derrota do Barcelona hoje, e sim pelo futebol que o Atlético de Madrid desempenha. Porque o Atlético de Madrid vai garantir o segundo lugar, vai estar na próxima Champions League. Eu acho que o Simeone vai focar tudo nessa partida contra o Barcelona, e seria, para mim, foi o adversário mais complicado que o Barcelona poderia ter nessa fase. E conhecendo o Simeone, certamente ele já pegou o vídeo desse jogo para mostrar os jogadores dele, né? Exato. A forma de vencer o Barcelona. Mais tarde a gente comenta sobre Barcelona e Atlético de Madrid. Vamos mudar um pouquinho de campeonato. Vamos para a terra da rainha. Premier League que parece que já tem dono, né? O Leicester vai ser campeão e muita gente vai ter que pagar promessa por aí. Que não dá para acreditar. O time não perde. O time dá um ataque, sofre 10 e vence por 1-0. Tá me lembrando o Corinthians do Tite. Faz 1-0, segura o resultado. Olha, mas esse é mais impressionante ainda. Já é o terceiro ou quarto jogo que o Leicester vence por 1-0. 1-0 suado e abre vantagem, né? Realmente, e com 7 pontos que ele abriu agora, o título está decidido. 7 pontos faltando 6 rodadas, né? Exatamente. Agora a briga pelo segundo, terceiro e quarto lugar ali. O Tottenham está bem encaminhado. Eu não sei se tem briga pelo segundo e terceiro. Pelo quarto, certamente. Porque o Arsenal tem um eu jogo a acredito menos. que o Tottenham O Arsenal será o deve colar no vice-campeão. Tottenham. O Manchester United ele tá a 1 ponto do G4 e o City, se não abrir o olho, pode perder a vaga, né? O Guardiola pode estrear jogando a Liga Europa, já pensou? Coisa Coisa de bem louco. complicado. Hoje foi anunciada a saída do Yaya Touré do City. O jogador não tinha bom relacionamento com o Guardiola desde a época do Barcelona e está livre aí no mercado. Sobre o campeonato inglês, eu acho que vai ser interessante ano que vem ver o desempenho do Leicester na Champions League, né? Quem o Leicester vai conseguir segurar desse time que vem fazendo história e quem o Leicester vai conseguir contratar para o ano que vem para fazer uma boa Champions League. Vai depender muito do grupo que o Leicester cair também na Champions, né? Porque geralmente alguns clubes, por exemplo, o Dinamo de Kiev esse ano, essa temporada, foi surpreendente, mas também ele caiu num grupo tranquilo. Mas Propriamente dito. também o Leicester vai ter bastante dinheiro para contratar, né? Verdade que a partir da Como próxima campeão- temporada os clubes ingleses já vão passar a receber pelo novo contrato de televisão. Exatamente, ainda mais sendo campeão, vão surgir patrocínios, jogadores interessados em jogar Champions, e se o Ranieri mantiver o mesmo bom trabalho,
ele pode almejar uma oitava de finais. Eu acho que é importante pro Ranieri manter a base do time. Isso não, é o mais não importante. vender muitos jogadores, não como perder o jogadores. Anderson falou, isso vai ser o mais difícil. Bem difícil porque jogadores como Kanté, o Mahrez e o Vardy estão bem valorizados. Até o Muito. Drico Hora. Que tá O Vardy na renovou, seleção. né? O Vardy renovou. Inclusive, Renovou. o próprio Ranieri já sabe que pode perder o Kanté, mas ele falou que quer um preço muito elevado para tirar ele do time, Até porque porque é jogador novo. e sabe que vai ser difícil de repor a posição. Exatamente, Kanté que pra mim é o segundo melhor desse time. É o Mahrez e o Kanté. E a gente tem que marcar um dia pra falar dessa seleção francesa, né? Que tá demais. né? Essa demais. geração Tá francesa. muito bom. mais um golaço do Payet no jogo no último final de semana. É o West Ham que vacilou, mas o Payet foi lá e fez um gol de Golaço, falta né? incrível. Falta. Cara, me Incrível lembrou aquele muito o gol. Maradona. E joga muita bola pra O ele. Maradona fazia esses gols quando eu morei na Itália um tempo, Militão. E vi o... Aonde? Que cidade da Itália? Em qual cidade você mora? Morei em Bergamo. Em Bergamo? Nossa, que legal, Pega, cara. pega ali, depois do aeroporto. Segunda Ele direita. fala sempre é o mais Segunda conhecido, direita né? Que que vai ninguém vai ali é saber. Bergamo. Entendi. Então vi muito jogo da Atalanta contra o Napoli. E era lendário os gols do Maradona. Tem algum bairro na Baixada chamado Itália? Cara, Não sei, na Zona Oeste deve ter. Eu acho que Nova Iguaçu tem. Enfim, vamos lá. O melhor jogo foi Liverpool e Tottenham, né, Militão? certamente. Narrado pelo incrível Gustavo Villani. Forte abraço pra ele. Isso, amigo Villani. dá uma Parece moral que pra semana gente no que vem programa. estaremos na presença de Gustavo Villani, né, no sábado aí. Eu não sei disso não, mas vamos em frente. É... Mas vamos falar do jogo. Cara, o jogo foi muito bom. Eu achei até melhor que o Super Clássico. Foi bem melhor. Belos gols, o gol em particular, o gol do Coutinho e o do Kenny, eu achei dois golaços. As finalizações, a maneira que ele bateram na bola foi... Do Kenny eu achei até mais difícil. Também a posição o- que ele tava. O domínio já ajeitando a bola e batendo rápido na bola, eu achei um... Eu sou suspeito porque eu acho... Participação decisiva do Lovren, né? Que é uma mãe na zaga do Liverpool. É incrível como entrega A um torcida do resultado todo Liverpool jogo. odeia ele. Cara. Nossa, o Sacou era uma coisa que tava dando raiva. Meu pai é torcedor do Liverpool, tava com pena dele. Tava com pena, porque não dava E pra aturar. mais uma vez batendo na tecla, né? Como deixar o Coutinho no banco dessa seleção brasileira e depois fala que não tem talento, né, William? Dunguismo é o nome disso. Brincadeira, É uma doença não. aí que... Titijá nessa seleção. Tá mole, não. Titijá? Titijá. É Tite, treinador. Já, pra já na agora, seleção. agora. É o isso aí. Tite pra fazer o tic-tac. É o tic-tac. O Militão que é fã do tic-tac, adora. Eu acho assim, das pessoas que eu conheço, o Militão é um dos grandes fãs do estilo do Barcelona. Pelo menos é o que eu conheço, assim. Realmente, é de impressionar o time do Barcelona. Nossa, eu não tenho palavras para Que descrever. animação pra- Não tenho palavras para descrever o meu amor pelo time do Barcelona. E tem palavra pra descrever teu amor pela Champions League, né? Certamente. Champions League que é assunto agora. Vamos lá, qual jogo você quer começar falando? O melhor, né? Melhor? Real Madrid e Wolfsburg? Meu Deus do céu, o Vamos clubismo. começar falando dos jogos por ordem do dia terça e quarta. Terça-feira, Benfica e Bayern. E aí? Aí não tem muito mistério, né, cara? Apesar do Benfica ter o Jonas em grande fase brigando pela chuteira de ouro, o Benfica não é palho pro Bayern. Só acontecendo uma coisa daquelas que acontece a cada 1 milhão de anos, o Benfica se classifica. A diferença técnica é muito grande. E a gente tem que lembrar como foi a classificação do Bayern contra a Juventus, né? Também tem isso. O fortalecimento que o time saiu depois daquela partida. Psicológico Psicológico O Bayern que dos vem jogadores. ganhando sofrido no campeonato alemão, né? O 1 Bayern a 0, 2 a verdade, 1. tá irregular no campeonato alemão, mas eu acho que passa do Benfica sem maior dificuldade. Marcou o Gaetan, que é o organizador do time do Benfica. Aí você vai ter tranquilidade para jogar. O Benfica que já passou na dificuldade, né, contra o Zenit, então eu vejo o Bayern atropelando nos dois confrontos. Talvez seja o confronto... Não, o do Real Madrid é mais fácil. Mas do Bayern, Benfica também, o Bayern vai Vamos passar dar fácil. um palpitômetro aqui. Militão, quanto vai ser o jogo? Jogo na Allianz Arena. Primeiro jogo ou tu quer os dois só? Não, o primeiro só. O segundo a gente vai comentar no dia Aliás, anterior. vamos lá, 3-0. 3x0 Benfica, né? Certamente. Militão 3x0 Bayern, Felipe, Sigo o Militão 3-0 Bayern. Kaique. 3x0 Bayern também. 4-0 Bayern com 3 do Leva. Acho que vai ser 3x1 pro Bayern de Munique. Não sei quem vai fazer os Mantendo gols. o sonho vivo do Benfica, 3-1. Não, porque eu acho que o Bayern vai levar um gol mesmo e vai fazer 3. Acho que é isso. Só isso, Baixou né? um santo aqui que me disse que vai ser 3x1. Segundo jogo, e talvez o melhor, né? Barcelona e Atlético de Madrid. Duelo de opostos, que vai colocar de frente a frente os dois times que já se enfrentaram 2 vezes nessa temporada.
o Barcelona levou a melhor em ambas as oportunidades. William, como eu sou um homem de convicção que fala e continue mantendo até a verdade aparecer, 2-2. 2-2 Atlético Madrid e Barcelona. Não, mas eu não pedi palpite, comenta do jogo. Sobre o jogo, eu acho que vai ser bem equilibrado. E como eu já venho falando de algum tempo, eu acho que o Simeone vai preparar uma verdadeira guerra para cima do Barcelona. Esse é o confronto do ano. O Atlético de Madrid vai garantir o segundo lugar no Campeonato Espanhol. Vai focar tudo nesse confronto. Os jogadores do Atlético de Madrid vão dar vida sobre o Barcelona e vão tentar parar o trio BBC. No quesito emoção, é o jogo que pode superar a Bahia e Juventus. Principalmente no jogo da volta. Porque se o Atlético de Madrid conseguir fazer um ferrolho e fechar a casinha lá contra o Barcelona, o jogo do Vicente Caldeirão vai ser dramático. Vai ser dramático. Assim, vale lembrar que o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona 2 temporadas, né? Empatou em Barcelona 1-1 e em casa foi 0-0. Então, pro Barcelona pode ser uma espécie de revanche. E foi nessa mesma fase, né? Foi. E se o Barcelona vive hoje a boa fase do trio MSN, o Atlético de Madrid também vem melhor, né? Com o elenco fortalecido. Agora tem o Griezmann também em grande fase. Tá jogando uma bola redondinha. Então, francês. Mais um. Francês. Então, a promessa de bom jogo, né? Verdade. Vamos ver o que o Simeone vai aprontar pra cima dos catalães. Palpites. Militão. Palpite. Cara, pro primeiro jogo eu vou de 1-0 Barcelona. Se for 1-0 Barcelona já é uma vantagem incrível, né? Porque o time do Simeone tendo que sair para jogar, o Barcelona vai ter espaço de sobra. E ainda assim, se o Barcelona vencer por 1-0, eu acho que eles ainda vão ser conservadores dentro de casa. Deixar para apostar. Porque o Barcelona é bem deficiente por cima. Pode apostar em jogadas aéreas em casa para empatar. Eu vejo da seguinte maneira: se o Barcelona conseguir ganhar sem tomar gol em casa, o Barcelona passa. Mas se for algum tipo de empate com gols, vai ser muito difícil o Barcelona passar. É porque aquele negócio, né? O Barcelona é um dos melhores times da história. Mas esse Atlético de Madrid é um time que dá... É marcante, né? Um time que marcou uma época, é um né? time... É um jogo de futebol diferente. Uma pergunta, se der 0-0 ninguém passa? Se der 0-0, eu acho que o Barcelona passa. Você falou que se o Barcelona ganhar... Qualquer coisa que desse, qualquer empate com gols, eu acho que o Atlético Madrid passa. Vai ser quanto antes do jogo? Eu acho que vai ser 2-2, Barcelona e Atlético Madrid no primeiro jogo. 2-2. Então o Atlético passa, né? Kaique, vai ser quanto? Isso vai ser 2-1 Barcelona pra deixar aquela emoção pro segundo jogo. Eu vou de 1-1. Eu vou de 2-0 Barcelona. 2 gols de Piquet. Ninguém acredita na vitória do Atlético. Então. Não, no primeiro jogo não. O Piquet e talvez seja o jogador que tem mais rivalidade com o Real Madrid. Fez o primeiro gol, tudo parecia que ia virar um final. O Piquet é o jogador mais odiado na Espanha. Ia virar um jogo marcante pro Barcelona, com o gol do Moá Carrasco no nível de rivalidade do Real Madrid. Mas o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, que disse, eu tô aqui. Vem no finalzinho, pra tristeza de muitos no Brasil, que vem o Cristiano Ronaldo com um simples jogador que só se prepara pra beleza, né, William? Uma coisa bem... Sendo que beleza é uma coisa que ele não tem, né? Uma coisa bem... O Neymar é muito mais gato, mas enfim. O Militão prefere o Ibrahimovic. Ele gosta de uma coisa exótica. Exatamente, aquele cabelo samurai dele, estilo Wesley Safadão. E o top que ele sempre usa, né? E falar em Safadão, nosso apresentador tem uma verdadeira paixão por Wesley Safadão. Verdade, né, Anderson? Ô, Militão, você que é o apresentador do programa, pode saber. Mas enfim, vamos continuar aqui com o terceiro jogo de quarta-feira, PSG e Manchester City. Olha, eu não sei vocês, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o PSG vai passar. Eu também, eu vejo falando isso há algum tempo. Só quem tem dúvidas é o Militão. Então Não, vamos deixar ele falar. Nosso convidado aqui é torcedor do Manchester City. Mas ele pode ser torcedor do que ele for, né? Talvez ele ache o PSG melhor. Ele chegou no programa falando que existe o Deus Bruyne. Então tá, vamos deixar o nosso convidado falar. Fala, Kaique. Acho que o City tem chance sim de passar agora com a volta do De Bruyne e com o Nagy voltando também, né? Você acredita no Nagy? Se ele jogar o que sabe... Olha, no Arsenal ele nunca jogou nem no City. Olha, você diz isso que eu conheço muito torcedor do Arsenal que sente saudade do Nagy, hein? Do City ele sim. Torcedor do Arsenal sente falta de tudo. Até de dignidade sente Principalmente do Henry, né, William? Principalmente do Henry. Vendo o Campbell jogar. Eles choram quando veem os vídeos do Bergkamp, cara. Impressionante. Sem contar também que tem o Davi Luiz na zaga do City, né? E na zaga do PSG. E É tem um o grande Agüero. reforço pro Manchester City, né? Em cima do Agüero vai ser
complicado ali. Verdade. Olha o mismatch na NBA, né? É Agüero e Davi Luiz é uma piada, né? Lembrando que o Davi Luiz já foi devidamente humilhado pelo Suárez na temporada passada. E esse ano a gente... E será humilhado pelo Agüero nessa... será humilhado pelo Agüero. Gente, ele escreve na HTE Esporte. Cobrem ele, hein? Diz que vai ser humilhado. Mas vamos pra palpites aqui bem rápido. Fala aí, Militão. Quanto vai ser o jogo? Primeiro jogo em Paris. Cara, primeiro jogo, o PSG adora tomar um golzinho, né? Então Verdade. vamos lá de 2-1. 2-1. 3-1 PSG. Eu vou também com o Felipe. O PSG adora tomar um golzinho, vai ser 3-1. 2-0 Manchester City, 2 gols do Agüero. Esse daí foi bem torcedor, hein? Eu acho que vai ser otimista, 3-2 PSG. 3-2, vai ser um jogo bem movimentado. Pra quem não conheceu Paris, conheça, é uma bela cidade. Já tive a oportunidade de ir duas vezes. Me falaram que a Torre Eiffel fica um pouco inviável em dia de feriado, porque fica muito lotado. Tu foi em feriado ou foi em dia Não, eu normal? fui no Museu do Louvre, que só vive cheio, é incrível. Que isso, além de apresentador, ele é um viajante. Multicultural. Quem não me multicultural. conhece, durante um período da minha vida, entre 2011 e 2013, eu fui modelo. Então, Não é isso que os seus amigos do São Paulo César dizem, né, William? não tenho mais amigos no São Paulo. Modelo, mochileiro e apresentador. Impressionante o Apresentador. currículo, Esse hein? é o William Faria. William Eu Faria. faria. Então, vamos para o último jogo. Wolfsburg e Barcelona. Real. Equilíbrio vai ser a tônica desse... Real Madrid, né? Real Madrid, eu falei o quê? Barcelona tá desnorteada do Ih, pancada no final de caraca, semana. Eu torço pro Valência, vocês sabem disso. Wolfsburg e Real Madrid. Assim, a maior diferença técnica tá nesse confronto. Posso logo de cara falar meu placar? Não, tem muito- fala não do tem jogo. muito o que falar, tem que falar do jogo. Só pra lembrar que o primeiro jogo vai ser na Alemanha, na Não. Toca dos Lobos. Então, na Alemanha, na Toca dos Lobos, 5-0 Real Madrid com 5 gols de Cristiano Ronaldo. Agora o teu palpite sério. 5-0 Real Madrid com 5 gols de Cristiano Tá Ronaldo. ok então, né? Vamos lá, Anderson. Alguém duvida disso? Eu duvido William, pra tu ver totalmente a diferença técnica, poderia pegar o melhor Wolfsburg da história, juntar todos os jogadores de Zenco, com todos os jogadores melhores da história do Wolfsburg, que não daria conta. Talvez fosse 4-2 pro Real Madrid. Eu acho que vai ser 2-0 pro Real Madrid nesse jogo. Assim, o Barcelona tá sofrendo demais contra adversário, o Real Madrid. Eu tô com o Barcelona na cabeça, que é uma coisa incrível. Eu acho que Eu tô porque o Messi percebendo. hoje sofreu um baque terrível, né? Vai ser processado por causa de fraude. Vomitou ele. Vai ter que vomitar dólares, porque processo por fraude é algo que É pesado, o Neymar também vem Pesado. sofrendo com isso. é pesado. Assim, eu acho que o primeiro jogo lá na Alemanha vai ser 2-1 Real Madrid, bem magro, pra manter o confronto. O Real Madrid não joga bem fora de casa, gente. O Real Madrid não joga bem fora de casa. Pode pegar no Campeonato Espanhol. Empate O com que o Málaga. a última vamos partida dar agora é certo. que deixou, né? Deixou algo A gente não marcante. pode analisar só por um jogo, assim. É, O Real mas Madrid, é o jogo a também, tônica, né? a tônica do Real Madrid tem sido tropeçar fora de casa. Não, mas na Champions o Real Madrid tem sido bem diferente do espanhol. É, mas o espanhol tá Real Madrid tropeçando na demais. Champions é um Real Madrid no Campeonato Espanhol é outro completamente diferente. Exatamente. Eu acho que o Real toma um gol lá de contra-ataque, porque eu acho que o Real vai dominar o jogo, vai partir pra cima do Wolfsburg. E o Wolfsburg tem jogadores de velocidade, tem o Draxler, tem o Schürrle. Vai tomar um gol, vai ser 3-1 esse jogo. O Schürrle que tá no nível Podolski, né? Não vai ser o que todo mundo pensou não que vai, ele não fosse. vai. Exatamente. Serviu só pra fazer a seleção brasileira levar mais 2 gols. Exato. Sendo que o Schürrle, mesmo sendo um jogador bem irregular, é 1000 vezes melhor que o Podolski, vamos combinar, né? Eu discordo. Mas Eu aí também ninguém muda a tua discordo. opinião, né? Mas, Eu acho que isso é mais uma opinião de um torcedor frustrado do Arsenal, não? Gente, William? por favor, se vocês acham que o Podolski joga alguma coisa, desistem e vão fazer direito. Fazendo isso, a Unicarioca agora tem direito, hein? Quem quiser estudar aqui... Será esse que, bem será que acessível, vai hein? também ser o melhor curso de direito do Rio de Janeiro? Certamente. Mas vamos esperar. Meu placar foi 2-1, Militão 5-0 com 5 gols do Cristiano do Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Anderson. Eu falei, não falei não? Falei 2-0 Real Madrid. 2 a 0? 2-2 do Cristiano Ronaldo. Kaique. 4-1 Real Madrid. Meu 3-1, 3 gols do Cristiano, mais um hat-trick pra carreira. Seria lindo se o Wolfsburg vencesse, hein? Todo mundo ia bater com a cara na parede. Exatamente. Então. Assim, isso também você acredita na vitória do Benfica, então, né? Pelo visto. Não sei, eu não acredito em nada, mas tá na hora de dar tchau. Como diz lá os Teletubbies. Teletubbies, é hora de dar tchau. Cara, então vamos nos despedindo aqui, Mais né? um cantinho do coração, mais um pouquinho. Não, chega disso. Não, hoje foram um pouco... inclusive, deixa eu... Agora que a gente falou, um abraço, mandar um abraço pro meu amigo Luiz Henrique, que tá enchendo o saco O pra dar Fifão abraço. pediu pra mandar abraço. Eu encontrei ele sábado em Nilópolis. E pediu pra mandar abraço.
Um abraço, Fifão, é nóis. Agora só um... É bem legal o pessoal acompanhando o programa aí, pedindo só entrar na página lá do programa e pedir abraço. Agora eu tenho que falar um fato marcante na história do futebol de várzea carioca, é que o treinador aqui do Polêmicos estreou com derrota e tá pra cair. Tá pra mais cair do que o Muricy. Lembrando que o treinador do Polêmico se chama Valdeir Militão, que estreou perdendo de 4-0 no torneio. Que vergonha. Torneio de bêbados aqui no Rio de Janeiro. Fora Militão, Enfim, o programa vai acabar. Tá quase na hora. Jeito de resposta, por favor? Não. Mesmo assim eu irei falar. Não foi assim. Não foi assim que aconteceu as coisas. Realmente. Os desfalques. Saímos derrotados, mas tivemos muito desfalque e não sabemos aproveitar bem as oportunidades. Mas isso vai ser corrigido no próximo domingo e estaremos firmes em busca do título. Promessa é dívida, então. Segunda-feira a gente cobra. Exatamente. Segunda-feira provavelmente teremos um bom convidado aí, é só guardar que vamos anunciar durante a semana. Verdade. Um ótimo convidado. Excelente, na verdade, né? Verdade. Excelente. Então é isso, A gente gente. tá quase na hora da aula dele. Isso é verdade. Vamos dar tchau. Tchau, Militão. Tchau, William, Anderson. Agradecendo ao Kaique da WTE Esportes. HTE Esportes. Nossa, Eu sei de tudo aqui. hoje você tá demais, Eu tô hein? demais. Pra galera dar uma visitada lá, ver os textos do nosso garoto aqui. Escreve muito bem. Eu nunca li, Sobre não, o quê? mas... Acho que é sobre o quê, Kaique? Sobre o Vascão, né? Vascão da Gama. Tá Então, difícil, hein? Qual foi o último texto publicado lá? Foi sobre o jogo de domingo agora. Mas qual era o título do texto? Gigante. Mas teve um nosso amigo aqui... Coluna. coluna, sim. amigo. Eu achei que o Tem nome um da amigo aqui que escreve muito bem, tem uns títulos bem criativos, tipo Dilúvio de Emoções, outros títulos por aí. Pra outros programas. Eu achei que Pra o outros nome da programas. coluna era Nenê Futebol Clube. Não, negativo. Tinha que ser Andrezinho Futebol Clube. O cara joga demais. Queria agradecer também o convite por vocês e desejar sucesso no programa. É isso aí. Só falta isso. Sucesso. Abraço, gente. Tchau. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente.